Olá, bem-vindo, bem-vinda ao terceiro capítulo dessa nova trilogia Comunicação por meio das plataformas digitais da Universidade Convergente. Leila Said, Call to Action, querendo mexer com a sua vida, com as suas decisões e melhorando muito o seu dia a dia. Claro, por meio da comunicação. Nesse capítulo de hoje, eu quero fechar com você essa trilogia apresentando, te dando algumas ideias, algumas sugestões. Quem sabe você tira daqui alguns insights interessantes para você se reposicionar utilizando muito bem esses canais digitais. Nós vivemos num mundo louco, totalmente conectado, totalmente interdependente, e as redes sociais, desde que surgiram lá em 2004, têm trazido um novo olhar da comunicação, principalmente corporativa. Eu me lembro que quando surgiu em 2004, até 2007, 2008, poucas empresas estavam de fato enxergando que o mundo futuro estaria totalmente baseado nos contextos digitais, na comunicação digital. E eu me lembro muito que os jornais, que foi uma loucura, né, gente? Os jornais, de repente, tiveram esse grande desafio de fazer uma transição do papel para o contexto digital. E eles apanharam muito. Quem não, né, gente? Todos nós, porque nós não nascemos com esse objetivo. A geração que está mais madura, com a qual eu sei também que eu estou conversando, a gente ainda vivenciou muito o mundo do papel. A partir de agora, não. A partir de agora, tudo digital, ou quase tudo. Mas a gente precisa mesmo redesenhar aí essas oportunidades que as redes sociais têm trazido para a gente fazer essa conversão e essa potência que precisa ser dada a esses canais. Então vamos falar aí da primeira ferramenta que é muito utilizada no contexto corporativo, que é o WhatsApp ou Telegram, né? Depende de qual aplicativo que vocês estejam usando. O importante é a gente saber utilizar a ferramenta de novo a nosso favor. Não sei você, mas eu participo de 500 e 200 grupos. É muito grupo e é muito difícil, às vezes, você se ausentar de alguns deles, porque a gente toma decisões o tempo inteiro e a gente precisa, para algumas informações, estar informados, não necessariamente participar, mas existe uma estratégia para você potencializar o uso do WhatsApp no trabalho. Primeiro ponto é você saber o seguinte: quais são as diretrizes possíveis dentro das leis da utilização que a sua empresa deve estar te apresentando, de que tipo de documentos são possíveis de serem trabalhados ali e que possam ser compartilhados. Hoje, como a gente tem uma produção louca, né, assim, veloz, então a gente tem realmente o hábito de compartilhar mais dados por meio desses aplicativos. Mas é muito importante você saber o seguinte: cuidado com os arquivos que você compartilha. Até não só do seu conteúdo, porque eu estou falando aqui do LGPD também, né, Lei Geral de Proteção aos Dados, de como você compartilha também os dados, mas também de informações úteis e informações inúteis. Eu acredito que a gente tem, assim, o dia de trabalho de todo mundo tem sido mais tenso, tem sido mais difícil, a gente não vê o tempo passar. Você entra no escritório às 8 e pá, deu hora do almoço e tum, já deu 6 horas da tarde. E se não passou ainda e você tá lá 18, 19, 20 horas ainda ali no trabalho. Por quê? Porque a gente está quase dentro do nosso computador ou do nosso smartphone. Então busca aqui comigo, talvez eu te inspire para que você repense. Cuidado com os arquivos que você manda. E também não é só o conteúdo, do conteúdo que eu estou falando. Eu estou falando também do tamanho, da extensão. Às vezes você manda um arquivo para uma pessoa e fala sério, a gente tem tanto aplicativo, a gente tem tanta coisa no celular, que nem sempre você vai ter espaço suficiente para abrir aquele arquivo. Então faça sempre esse trabalho de ter o cuidado, manda o arquivo zipado, mande o arquivo já como link, como eu falei para vocês, como link na nuvem, facilite o acesso, porque nem sempre a gente precisa que o arquivo esteja dentro do dispositivo.
Cuidado com as conversas. Leia tudo que você receber. Leia primeiro. E quando você escrever a sua mensagem, releia a sua mensagem. Porque os nossos queridos smartphones têm essa função linda, maravilhosa, fantástica, que se chama corretor. Que corrige, ele tem vida própria, viu, gente? Ele corrige a hora que ele quer e o que ele quiser. Cuidado, porque muitas vezes a gente escreve uma coisa e ele muda porque você esbarrou o dedo ali, né? Fez uma coisa diferente e ele troca a palavra, troca o contexto, troca o texto e troca o sentido. O que acontece? Vai mudar completamente o resultado que você teria daquela comunicação. E aí você começa a corrigir, né? Faz a correção com o asterisco e aí fala assim, desculpa, eu errei, escrevi errado. Isso também faz parte do dia a dia. Quem nunca? Mas talvez se você criar o hábito de reler, talvez isso melhore a sua entrega e a resposta que você precisa daquela informação. Então são dicas muito simples. Releia, veja o arquivo, se é um arquivo acessável, se é um arquivo que está ainda disponível, veja se é um arquivo que dá para baixar ou ele está leve. Cuidado com as considerações que você faz em grupo. O grupo inteiro nem sempre é obrigado a ler todos os diálogos se você está se dirigindo somente a uma ou duas pessoas. Você pode aproveitar nesse momento e chamar a pessoa ali no privado. Não custa nada, mas se você percebe que aquele assunto, aquela pauta, precisa de uma tratativa mais específica, mais dirigida, é melhor você ali sinalizar, fulano, eu vou te chamar no privado para que a gente resolva lá no privado primeiro. Seja o assunto que for, tá, gente? Inclusive os desgastes, inclusive as não concordâncias, porque ninguém é obrigado a concordar com todo mundo. E no mundo, praticamente no Brasil, polarizado, com futebol, política e religião e tantos outros assuntos, não tangencie esses assuntos. Se alguém tocar nesse assunto, não efetive continuidade, porque é um canal estritamente profissional, mas que ninguém está livre de um momento ou outro este assunto chegar, prevalecer, durar até mais do que deveria durar. Mas seja gentil, não precisa de ninguém ficar assim, nossa, isso aqui não é lugar disso, vai tratar isso em outro canto. Não é necessário. Eu estou dando alguns exemplos que pode ser que tenham acontecido, não necessariamente que já tenham havido isso. Mas porventura, se algum dia esbarrar nisso, simplesmente a gente deixa aquele assunto morrer e alguém inicia um novo assunto. Não precisa da gente entrar na briga para acabar com a briga. É só você chamar a atenção para outro ponto, para outro assunto e vida que segue, tá bem? Bom, vamos falar também sobre o Instagram. O Insta é muito importante porque muitas vezes a gente replica publicações da empresa e a gente muitas vezes vai precisar esclarecer aquele posicionamento, ou às vezes você faz um comentário concordando, chamando as pessoas, divulgando, enaltecendo. É muito bacana. A empresa gosta também, mas quando a gente faz uma publicação também relevante, é muito bacana que você saiba que tipo de informação você pode colocar no Stories. Eu sou uma pessoa que gosto muito de liberdade, sou uma pessoa ousada nesse sentido da comunicação, mas faço muito esforço e consigo manter todo o contexto respeitoso para que eu enalteça o trabalho, ou o produto, ou uma área, ou um setor. Porque é bacana, né? Vocês trabalham numa empresa, gente, fantástica, fantástica, que permite que vocês tenham um ambiente de trabalho, uma base tecnológica, de produtos de primeira categoria, de primeira linha no mundo inteiro. Vocês têm uma interação e uma integração fabulosa. Então, utilizar as redes também para criar possibilidades de gerar valor. Fale sobre você, fale sobre as suas construções, sobre seu propósito. E nem sempre a gente faz uma conexão com a empresa. Às vezes sim, às vezes não. Mas quando você publicar algo da sua escolha,
Pense bem como esse conteúdo, se ele vai gerar algum desgaste, se ele vai gerar alguma dúvida, se ele vai gerar algum desconforto para outras pessoas. Eu sempre penso nisso quando eu falo dos meus amigos, quando eu publico alguma foto, quando eu faço alguma menção a alguma empresa. Eu sempre tenho cuidado de pensar, né? Será que eu vou fazer essa publicação com esse contexto? Nas redes sociais, quando a gente associar outra pessoa ou a gente associar a empresa, alguns termos também a gente tem que ter mais cuidado na hora de publicar esse material, tá bem? Eu tenho certeza que isso faz com que a gente seja mais empático, que a gente seja mais cuidadoso e que a gente tenha menos ruídos. E depois você tem que explicar, não foi isso que eu quis dizer, não foi bem assim. Gente, evita, né? A gente tem que trabalhar o dia com coisas mais produtivas do que às vezes ficar se explicando demais. Quando você perceber que você pode estar tendo que se explicar demais em qualquer contexto, por e-mail, ao telefone, redes sociais ou ao vivo e em cores, pense, talvez haja uma necessidade de você repensar a sua comunicação, a forma como você está dizendo, o conteúdo do que você está dizendo e também a sua linguagem, tá? Vamos para a outra rede social, que é a rede social profissional, o LinkedIn. Eu tenho até certeza, eu acho que com todas as pessoas com as quais eu já me relacionei, vi muito a presença de vocês, porque logo que vou fazer a mentoria, eu já busco essa pessoa lá no LinkedIn. E é muito importante que a gente esteja no LinkedIn. Produzir conteúdos relevantes, produzir conteúdos do seu dia a dia, destacar trabalhos muito bem elaborados, compartilhar matérias de outras pessoas, né, das suas conexões que são interessantes, que geram uma reflexão bacana, ou que você acaba sendo um divulgador daquele trabalho que está sendo muito bem elaborado. O LinkedIn é uma rede onde você se posiciona por meio das suas produções, por meio daquelas questões que você levanta que pode ajudar a novas conexões, a trazer ali discussões interessantes naquele veículo e naquela comunidade que é o LinkedIn. Existem muitos artigos excelentes, muitos canais que você pode se associar ou grupos de discussão, grupos temáticos, artigos, enfim, são vários os contextos, mas todas as vezes em que você tiver essa oportunidade de redigir, produzir alguma coisa, um texto ou um conteúdo, até mesmo um artigo, seja positivo, mostre seu valor, mostre seu propósito, reafirme. As redes sociais precisam ser bem trabalhadas por você, exatamente porque a sua marca está sendo estabelecida ali, ok? Dúvidas? Pode falar comigo, pode mandar recado, pode me chamar no WhatsApp, nas redes sociais. Utilize bastante as redes sociais, crie valor para você, crie valor para a sua marca, o seu nome é a sua principal marca. Eu tenho certeza que a Rio Clarense ganha muito quando cada um de nós se posiciona de uma maneira muito bacana e muito positiva por meio de todos esses canais digitais, ok? A gente vai se falar mais, temos mais uma trilogia pela frente. Eu te espero. Tchau!